Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana conversa com o vereador ou vereadora aqui do Legislativo da nossa cidade, falando sobre essa atuação parlamentar. Quem está conosco hoje é o vereador Otto Alejandro, mas como é de praxe, logo na abertura eu vou fazer a minha audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados acima dos ombros com mechas loiras. Hoje eu estou com uma camisa de manga comprida lilás, eu também estou com uma saia marrom. E ao fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo todo em preto, um televisor escrito Na Casa do Povo, que é o logotipo do nosso podcast, em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo novamente. Eu já o convido a fazer a sua audiodescrição. Muito obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Otto Alejandro Rigazo Ettinger, sou moreno, 1,76 m, olhos castanhos claros, estou vestindo uma jaqueta bege com uma camiseta branca por baixo, calça jeans, sapato preto e estou muito contente de estar aqui hoje. Otto, você que já esteve em outras oportunidades aqui no nosso podcast, já falou da sua atuação parlamentar em outros momentos, como entrou na política, já falamos da sua vida. Atualmente, vamos, para quem está em casa e acompanha o Na Casa do Povo, a gente vai atualizar o que o Otto tem feito como parlamentar. E a gente começa falando aí das suas reivindicações lá para o pessoal do Jardim Morumbi. Mais especificamente, a questão da Praça Alfredo de Castro Donaire. Primeiro, vamos lembrar desde quando tem essa história lá dessa praça. Bom, Mirna, os moradores reivindicam essa praça há mais de 30 anos, né? E logo quando eu assumi o primeiro mandato, em janeiro de 2021, como vereador aqui na cidade de Campinas, os moradores nos procuraram para poder ver essa viabilidade. Só que o sonho deles ficou um pouco atrasado, porque em parceria com a Prefeitura de Campinas, lá foi instalado onde eles pleiteavam, e essa praça há mais de 30 anos, foi cedido para o canteiro de obras da construtora que fez o lote do BRT, o lote Ouro Verde. Correto. Então, enquanto não era entregue o BRT, o canteiro de obra permanecia ali. Era na praça. Era na praça, e nada poderia ser feito ali. Ali já tinha um campo de futebol, que era cuidado pelos moradores, um playground que foi instalado pelos moradores e uma academia da terceira idade que foi instalada há muito tempo atrás. Só que é uma área de 14 mil metros, né? Então, logo quando o BRT foi entregue, o canteiro de obra permaneceu lá, né? O lote do Ouro Verde foi o que mais demorou para ser entregue. Sim, porque a gente teve aqueles problemas. Veio a pandemia, Sim. A empresa faliu, teve que fazer uma nova licitação. Então, foi uma luta ali. E quando o BRT foi entregue, nós começamos a luta para poder, junto à prefeitura, para que a empresa tirasse dali esse canteiro de obra. Porque a praça já existia minimamente com alguma estrutura. Correto. Mas não se podia fazer nada até então. É isso daí. Então, aí começou a primeira luta, né? Sentei junto com o prefeito Dário, com o vice-prefeito Vandão, solicitando que eles entrassem em contato através da Secretaria de Infraestrutura com o secretário Barreiro, para que a empresa tirasse aquele canteiro de obras, para que a gente conseguisse a tão sonhada revitalização daquele espaço. Então, eu destinei R$100 mil da minha emenda impositiva para poder ajudar. Nós tivemos uma contrapartida da empresa que estava com o canteiro de obras ali. A empresa foi responsável por 90% de todo o calçamento que foi feito ali. E aí, sentando junto com o vice-prefeito Vandão, nós fizemos um projeto junto ao DPJ, contemplando ali alambrados novos no campo que já existia, a construção de uma quadra de futevôlei e beach tênis, um mini campo também com alambrado, uma quadra poliesportiva que ficou a coisa mais linda do mundo, o playground novo, academia terceira idade nova, todo o calçamento e a iluminação de LED. E aí também eu fiz uma nova indicação solicitando que ali na praça também tivesse um local específico para a feira das mulheres empreendedoras. Então a praça foi inaugurada, nós estivemos lá com o vice-prefeito Vandão, ele estava prefeito interino, então nós fizemos a entrega lá, que sem dúvida nenhuma trouxe a qualidade de vida, trouxe a valorização de toda a região ali do Jardim Morumbi
e Aires da Costa. E já na entrega, eu quero anunciar a todos os moradores lá do Jardim Morumbi Aires da Costa que eu já assumi um compromisso com todos eles, que é de fazer a indicação das nossas emendas impositivas para a Secretaria de Segurança. Então, já no ano de 2027, todo o bairro Jardim Aires da Costa e Jardim Morumbi, incluindo essa praça Alfredo Donaire, vão ser monitoradas pela Câmara de Segurança da Sincamp, Guarda Municipal. Então todas as forças de segurança vão estar vigiando os dois bairros e a praça ali 24 horas por dia, através das nossas emendas impositivas. E a Feira da Mulher Empreendedora já está acontecendo desde então? Então, agora nós estamos aguardando a reunião com a secretária da Mulher, para a gente levar essa notícia também para ela, e aí o cronograma vai ser exclusivamente para a Feira das Mulheres Empreendedoras. E lá tem uma novidade, quer dizer, é importante a gente pensar que precisa se valorizar as pessoas da comunidade. Otto, você citou que, inclusive, no começo, antes até de ser instalado esse lugar, esse canteiro de obras, a própria comunidade cuidava desse espaço. Inclusive, a quadra poliesportiva, ela recebeu o nome de um antigo morador. Fala para mim também, quando vocês têm essa missão de pensar em valorizar a população, quem é ali da comunidade, que cuida de uma praça, que planta umas mudas, que faz aí, muitas vezes, essa obra de zeladoria. Zeladoria, é isso daí. Bem lembrado, menina. Eu fui também procurado por a maioria dos moradores. Quem cuidava daquele espaço lá há mais de 30 anos era o seu Acenil de Souza, né? Zenil, eles falavam Zenil, mas o nome se escreve Acenil. Então todos eles conheciam como Zenil de Souza. Ele que plantou a maioria das árvores lá, né, nessa área de 14 mil metros, ele que era responsável pelo campo. Então, enquanto ele aqui ficou na terra, ele ficou, como você disse, como um zelador daquela área. Então, quando a população nos procurou, falou: vereador, nós gostaríamos de fazer uma homenagem para ele. Teria a possibilidade de trocar o nome da praça? Infelizmente, não tem como trocar o nome, tem um decreto aqui, uma legislação que a gente não pode trocar. Né? Com todo respeito ao Alfredo Donaire, que parece que, se eu não me engano, foi irmão do ex-vereador dessa casa, o Zetão do Itamaraty. Então nós tivemos a ideia de homenageá-lo nessa quadra poliesportiva. Então a população inteira lá ficou muito gratificados, né? Gratidão ao nosso mandato por a gente ter feito essa homenagem a quem tanto fez ali por aquele espaço. Então, lá no dia estava a dona Ana, ex-esposa do seu Acenil, estava a filha Fabiana, o filho dele também, o Bolinho, estava lá também. Então, a família dele ficou muito emocionado, né? E nós também, porque cada cantinho da cidade tem ali aquela pessoa que zela pelo espaço, né? A gente sabe que é um dever do poder público zelar ali, mas em todas as regiões da cidade a gente encontra aí um seu Acenil ali cuidando dos espaços públicos aí. Então, a nossa homenagem aí a toda a família do seu Acenil de Souza. Ainda naquela região, e eu lembro que nós já conversamos sobre isso aqui na Casa do Povo, sobre a sua preocupação em que cada vez a Lagoa do Mingoni tenha uma melhor estrutura, uma infraestrutura ali para atender as pessoas, que elas não tenham necessidade de se fazer um grande deslocamento quando precisam fazer alguma atividade. E mais recentemente, uma pavimentação lá na pista de caminhada aconteceu por sua iniciativa. A gente lembra que o vereador, qualquer vereador aqui da Câmara Municipal de Campinas e de outros lugares também, gente, os vereadores, eles não executam obras, eles indicam para que a prefeitura execute essa obra. E no caso de Campinas, nós temos ainda a emenda impositiva que o vereador pode destinar, garantindo que haverá um orçamento para se fazer determinada obra. É assim que funciona. No caso lá da Lagoa do Mingoni, como foi? Então, lá, na verdade, eu acompanho a Lagoa do Mingoni lá desde 2009, a minha família tem um comércio lá na frente, né? E lá é a nossa base, né? De maior votação que eu tive aí. Então, já era uma reivindicação desde 2009, porque a pista de caminhada
após chuvas, ficava toda esburacada, com muitas pedras. Nós já tivemos vários relatos lá de idosos que caíram. Eles não tinham, as pessoas com mobilidade reduzida não tinham acesso à lagoa, os cadeirantes não tinham acesso à lagoa porque a pista era de má qualidade. Então eu fiz um apelo ao prefeito Dário, eu fiz um apelo ao vice-prefeito Vandão para que fizesse o quanto antes. Então demorou, foram 4 anos de luta aí, eu pedindo, cobrando, reivindicando, até que nós conseguimos a tão sonhada pavimentação na Lagoa do Mingoni, que trouxe a qualidade de vida, a valorização da lagoa. Só para você ter uma ideia, Mirna, o movimento ali aumentou em mais de 80%, né? O que me trouxe mais gratidão e eu fiquei mais emocionado quando nós estávamos lá agora fazendo um festival sertanejo, que nós fizemos lá no dia 11 de julho, eu vi que chegou um cadeirante lá e ele falou: vereador, eu quero te agradecer, muito obrigado. O meu sonho era poder vir na Lagoa do Mingoni e andar. Então agora eu, como cadeirante, eu consigo vir aqui com a minha família, descer da cadeira descer do veículo, sentar na minha cadeira de roda e conseguir dar a volta lá. Então, muito obrigado. Então, sem dúvida nenhuma, né, trouxe a segurança para todos os frequentadores lá, né, porque agora não tem mais o risco de queda. Nós vemos agora, recentemente, inclusive no feriado agora vai ter uma corrida lá dentro, né, porque muitas equipes que praticam a corrida, eles estão indo treinar lá, então ficou muito bonita. E a Lagoa do Mingoni eu tenho um carinho muito grande. Além disso daí, nós estamos agora, vou falar agora de dar um antemão. spoiler. Isso. Tá faltando 2 coisas lá para poder ficar perfeita a Lagoa do Mingoni. A implantação dos pedalinhos, que eu também já tive essa reunião Lá com o prefeito tem dela. essa expectativa, então? Isso, inclusive já tem até os decks lá, né? Desde 2009, no início foi colocado os pedalinhos, mas depois retiraram, não me recordo porquê, foi na época de 2009, mas eu já fiz uma reunião com o prefeito Dário, com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, já fizemos a reunião com a CETEC, então muito em breve nós temos novidades lá na Lagoa do Mingoni a respeito dos pedalinhos. E também, Mirna, nós já fizemos uma indicação para a construção de um ginásio coberto ali na Lagoa do Mingoni. O prefeito Dário está acompanhando, o projeto está em andamento para poder ser finalizado. A prefeitura ganhou do antigo, se eu não me engano, o antigo objetivo do Taquaral, que ele doou para o município uma cobertura, tá? Então a prefeitura já recebeu essa cobertura, então agora vai fazer esse projeto, depois vai entrar em licitação. Então, é mais uma importante obra que vai ser realizada ali na Lagoa do Mingoni, que é a construção de um ginásio de esportes coberto. Aproximadamente... Mas onde tem o espaço ali? Bem na frente mesmo. Bem na frente mesmo? Na verdade, quando ele foi inaugurado... Perto dos quiosques ali? Bem na frente. Tá. Tem um campo bem grande lá na frente, uma área gramada. Inclusive, esse projeto já era um projeto desde a inauguração de 2009. Né? Que é a questão do parque linear. Correto. Transformar toda aquela área num local... Num grande centro de lazer. É isso daí. Então a ideia é o que você falou mesmo. A gente fazer um grande centro de lazer aí para as pessoas de toda a região ali, não precisa sair dali para ir até a Lagoa do Taquaral. Então ali vai ter todas essas opções agora. Então são 2 lutas aí que nós estamos lutando e eu tenho certeza que vai dar certo, que são a implantação dos pedalinhos lá na Lagoa do Mingoni e a construção de um ginásio de esportes. Vereador, já que o senhor falou em relação a indicações, nós tem aqui, olha, que houve uma indicação em caráter de urgência lá no Jardim Santa Terezinha. O que estava acontecendo lá que o senhor teve que fazer esse documento e fazer toda essa articulação? Mirna, lá teve um trabalho da Sanasa, lá são 2 ruas que cortam o Jardim Santa Terezinha e 4 ruas sem saídas. Então teve uma troca da rede de esgoto do bairro e o bairro ficou totalmente desnivelado, né? Ficou muito feio o trabalho que a Sanasa fez. Nós tivemos uma reunião com o Manuelito, foi refeito, mas mesmo assim ficou muito horrível o bairro. Mas fez a troca da tubulação colocaram e depois o asfalto era de responsabilidade deles mesmos. Deles mesmos. Tá. Então ficou aquele remendo, aquela mortadela toda torta lá. Então nós fizemos esse documento, nós conseguimos uma emenda federal para poder fazer o recapeamento de todo o bairro, tá? Com o deputado federal. Foi aberto já
uma licitação nesse mês que se passou, do mês de julho. Não houve interessados, né? Pessoas interessadas a participarem dessas empresas, né? Então agora eu falei com o secretário Barreiro, ele vai fazer um novo chamamento, né, de licitação para poder fazer esse recapeamento total do Jardim Santa Terezinha, né, para poder trazer a valorização Isso lá. aqui não tem nada a ver com aquele plano de recapeamento que a prefeitura faz em diversos bairros. Não tem nada a ver. Isso daí foi uma verba federal que eu consegui. Fui até Brasília, falei com o deputado federal, consegui essa emenda de R$900 mil para poder fazer o recapeamento do Jardim Santa Terezinha. Então agora as partes internas da prefeitura, nessa questão da licitação, vai abrir um novo chamamento. Então a gente está torcendo para que apareça uma empresa que participe da licitação e comece o quanto antes aí o recapeamento do Jardim Santa Terezinha, que vai trazer a valorização do bairro. Mas enquanto isso, a população tem que ter um pouquinho de paciência? Tem que ter um pouco de paciência. Então, conforme vai aparecendo os buracos lá no bairro, eles vão entrando em contato junto com a gente. Nós vamos fazendo as indicações à prefeitura para que tape os buracos, mas o que precisa ser feito lá mesmo é o recapeamento. Então, dizer a todos os moradores aí do Jardim Santa Terezinha que muito em breve todo o bairro do Jardim Santa Terezinha será recapeado através de uma indicação do nosso mandato em parceria com esse deputado que nos indicou R$900 mil para a cidade de Campinas. Ainda ali no distrito do Ouro Verde, a gente sabe que o hospital Edivaldo Orsi, né, que é o Hospital Ouro Verde, tem uma forte demanda, inclusive uma questão de climatização. Já conversamos aqui, inclusive, com outros parlamentares sobre a importância da emenda impositiva proporcionando essa climatização, e eu vi aqui que o senhor também tem um trabalho nesse sentido. É isso aí, nós colaboramos, né? Nós fizemos uma reunião com alguns vereadores, se eu não me engano foi o vereador Nick Schneider, o vereador do PL, o vereador Guilherme do PL, o vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Marrom Cunha, e acho que só. E o senhor? E eu. Nós fizemos uma vaquinha e mandamos lá. Então, agora, já no ano que vem, acredito que nós tivemos uma reunião com o Dr. Sérgio, que é o presidente da Rede Mário Gatti. Vai ser feito a primeira fase, que vai ser o ambulatório, que vai ser todo climatizado. Todo o hospital vai ser climatizado. Então, nós fizemos um compromisso com ele, que é de encaminhar nossas emendas. Mas vai ser por etapas? Vai ser por etapas, porque fica um projeto, se eu não me engano, vai ficar aproximadamente R$10 milhões, porque não é só o ar-condicionado. Está tendo que fazer toda a estrutura elétrica também. A fiação toda, né? Então vai ser por partes. Como nós mandamos agora, foi aproximadamente R$2.700.000. Eu colaborei com R$300 mil, mas já assumi o compromisso que deste ano, para o ano de 2027, também vou encaminhar novamente, vou mandar um valor maior. Então nós vamos 2027 e 2028 para poder concluir toda a climatização lá do Hospital Ouro Verde. Então, em resumo, 2026, esse primeiro montante que alguns vereadores se reuniram vai servir para fazer a fiação. Não, que a fiação e a climatização já do ambulatório. Aí depois que vai indo para os outros departamentos. É isso aí, depois vem a parte dos leitos, depois vem a parte do pronto-socorro. Então, eu acredito que vai demorar aí uns 3 anos aí para a gente concluir toda essa destinação de emenda para a conclusão da climatização total do Hospital Ouro Verde. Sim, inclusive o senhor falou logo no nosso início sobre a importância das câmeras da Sincamp, que é um sistema que existe aqui na nossa cidade, monitorado inclusive pela Guarda Municipal, em parceria com a ENDEC, justamente para a questão da segurança. E a gente falou até então da região do Ouro Verde, mas no Campo Grande parece que já tem um trabalho funcionando a respeito disso, lá mais precisamente no Parque Valença 1 e 2. O que está acontecendo? Já está acontecendo? Vai acontecer? Conta pra gente. É isso aí, Mirna. Eu destinei também, né, para poder fazer a implantação das câmeras de segurança no Parque Valença 2, mais exatamente. Porque o bairro, ele tem 2 entradas e 2 saídas, né? Só tem 2 entradas, né? Então, nós vamos colocar, eu destinei a emenda para a Ele sai direto na John Boy? Não sai direto na John Boy. Não, sai sim.
sai direto na John Boy por cima lá. Tá. Então nós vamos colocar para poder trazer a segurança, né? O pessoal estava reclamando muito que tinha muito assalto, muitas pessoas de outros bairros indo fazer vandalismo no bairro. Então eu assumi esse compromisso, destinei a emenda impositiva e eu acredito que já esse mês de agosto aqui, ou máximo em setembro, já vai dar início à implantação dessas 2 câmeras aí para poder trazer a segurança. Como você disse, Guarda Municipal, INDEC, CETEC, esses órgãos de segurança também, eu acredito que a Polícia Militar também tem acesso a essas câmeras. Então, não só lá no Parque Valência, mas em outros bairros também faremos a indicação para poder trazer, de alguma forma, segurança para a população. Agora, vereador, quando a gente faz uma pesquisa básica no site da Câmara, que você, inclusive, pode fazer aí da sua casa no campinas.sp.leg.br, você vai lá em pesquisa de proposições ou em produção legislativa e você percebe que a maior parte das indicações, por exemplo, diz respeito a 2 questões. A questão de praças e árvores e também a questão de sinalização, que inclui lombada, inclui também semáforo, inclui a pintura das vias. E eu vi aqui que o senhor elencou 14 pontos em diferentes regiões da nossa cidade, justamente para solicitar a equipe técnica da INDEC, que faça esses estudos de engenharia de tráfego para identificar solução nesses locais. Dá para o senhor mencionar, lembrar de alguns que o senhor fala, nossa, aqui é crítico, precisa ir urgente? É isso daí. Bem lembrado, Mino, eu destinei um valor de R$125 mil para a implantação de redutores de velocidade, a famosa lombada. Só que... Inclusive, o senhor é o autor da lei que trata daquele tipo especial de lombada. Que é isso, que é a faixa elevada, né? Sim. Que ela traz acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, ela dá mais visibilidade ao pedestre. Frente de postos de saúde, né? Frente de postos de saúde, hospitais e escolas. Ótimo. Né? Então, é um projeto que foi aprovado, já tem várias implantadas na cidade. Então, a gente sabe, como você disse, o que mais chega pra gente é pedido de lombadas. Então, Mirna, quando a gente chega, eu gosto de chamar a reunião lá na rua. Então nós vamos, eu dou oportunidade para os moradores falar, nos relatar. Então nós demos prioridade às ruas que tiveram acidentes, tiveram atropelamentos. Eu fui lá presencialmente, eu vi, né, a necessidade, então eu fiz essa indicação. Vou dar um exemplo. No Jardim Itajaí, no Parque Itajaí 4, que nós fizemos uma indicação, construímos uma linda praça lá no Itajaí 4. Aí os moradores me chamaram e falaram, vereador, olha só como que está aqui. Eu fui lá, Mirna, o Itajaí 4 é lá no Distrito Campo Grande, bem afastado. Então as crianças usam de verdade a praça, o campo de futebol, o playground, os idosos usam a academia da terceira idade, que nós conseguimos colocar lá através de emenda impositiva. Então eles me mostraram, vereador, olha só para você ver como os carros passam em alta velocidade. Então eu ouvi todos eles, fiz a indicação, então lá é prioridade. Então já vai ser executado, vai ser construído lá no Itajaí 4 a implantação dessa lombada. Nós somos no Jardim Santo Antônio, um bairro que existe há muitos anos também, que as ruas lá são muito íngremes, né? E os carros, as motos passam em alta velocidade. Me reuni lá, assumi o compromisso com os moradores e fiz a indicação. Então são 14 pontos das cidades que realmente precisam. Não são só esses 14, são mais e mais. Só que infelizmente é o que o dinheiro deu para mandar, né? Então, a gente está avaliando outros bairros também, já temos feito reuniões. Então, em novembro agora nós temos essa prerrogativa de indicar as emendas impositivas. Então, já para 2027 também teremos aí para poder trazer a segurança aos pedestres, aos moradores dessas regiões aí da cidade. Agora a gente falava um pouco sobre lazer e lá na Praça Tancredo Neves, que fica no Jardim Campos Elíseos, Novo Campos Elíseos lá, né? Novo Campos Elíseos, gente, tem que ser, ó, Campinas tem Novo Campos Elíseos e Campos Elíseos. São lugares próximos, mas tem uma diferença aí. E lá na praça, que é conhecida como Tancredão, também há algumas necessidades lá. É isso daí, Mirna. Lá foi feita a cobertura através de uma indicação de um deputado também, né, que mandou o recurso. Só que a parte de baixo da quadra não tinha sido revitalizada. Então nós fizemos essa indicação para o prefeito Dário. O prefeito fez a melhoria no piso e também
fez uma pintura lá emborrachada que nós pedimos. Lá tem um projeto chamado Viver Tancredão, que é um projeto social que eles dão aula para os jovens de toda a região aí de basquete. Então, parabéns a todos lá do Viver Tancredão. Então, a quadra já foi entregue com pintura nova, emborrachada, cobertura, refletores. Agora tem outras prioridades. Já me chamaram também, solicitando acessibilidade para essa quadra. Nós já fizemos e muito em breve também será feita uma rampa de acessibilidade para aquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida, que querem praticar o esporte, que querem chegar e ter acesso até essa quadra. Sim, vereador. Um pouquinho antes de nós gravarmos, o vereador estava em uma reunião. Ele é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Esta comissão ela é responsável por analisar mais de 90% dos projetos que são protocolados aqui na casa. Vereador, 11ª reunião que aconteceu nesta tarde, queria que o senhor falasse um pouco dos trabalhos dessa comissão aí nesse ano de 2026. É isso aí, essa comissão é muito importante, né, Mirna? Como você disse aí, todos os projetos que passam por essa casa passam pela legalidade lá. Então, nós somos 7 membros, eu sou o presidente. Então, já aconteceu de eu dar o voto de Minerva lá, né? Hoje nós tivemos a reunião, tivemos 2 pedidos de vistas pelos próprios autores para poder fazer algumas correções, tivemos um arquivado, um aprovado. Então, a gente está bem confiante aí que até o final agora de 2026, que eu serei presidente, foi positivo esses 2 anos, muito trabalho e vamos ver aí o que nos espera para o próximo biênio aí. Vereador, mas quem acompanha, por exemplo, as reuniões ordinárias, às vezes, que isso está explicando, olha, a gente teve pedido de vista, a gente teve outros projetos que foram aprovados, mas às vezes a comissão ela é chamada a dar o seu parecer ali na hora, ou seja, ela vai ver o projeto, analisar rapidamente ali na hora. Como que é essa missão? É isso aí, aí a gente pede a questão de ordem para o nosso presidente, pedimos 5, 10 minutos para poder discutir ali. Então, se a gente, na própria comissão, a maioria optar por votar contra o projeto, ele vai para arquivo ali mesmo. E agora, se a maioria optar pela aprovação, ele vai para a apreciação dos pares aqui na Câmara Municipal. Outra coisa, o senhor também, além de projetos, a Comissão de Constituição e Legalidade, ela analisa também moções. Moções são documentos que um parlamentar ou mais propõe e precisa da aprovação do plenário para representar a opinião da Câmara de Campinas perante órgãos que são fora da cidade. Podem ser órgãos estaduais, órgãos federais ou até outras instituições. Como que também tem sido essa questão da análise das moções? As moções nós avaliamos ali mesmo. Na né? hora. Na hora. Eu reúno todos os membros, pego o voto de cada um e rejeitado, vai a arquivo, aprovado, vai para o seu destino. Né? Inclusive quero dar até os parabéns ao vereador Marrom, que ele tem sido o vereador que mais tem feito moções aqui nessa casa, dar os parabéns a toda a assessoria dele. É isso aí. A comissão é isso aí, é bastante trabalho, Mira. O trabalho não terminou, inclusive, mas o senhor também está com uma missão super importante, não estava na pauta, gente, é relator de uma comissão processante. Tem sido um trabalho intenso, né? É isso daí. A gente está chegando agora na reta final, né, de fazer o relatório. Nós estamos esperando apenas os prazos, né, da defesa, e para a gente fazer o relatório. Então, muito em breve, aí, eu acredito que até o final desse mês eu vou apresentar o relatório. Porque o prazo é até setembro. Até 15 de setembro. Mas antes do prazo já vai estar... Vamos apresentar antes aí, até o final de agosto agora nós vamos apresentar esse relatório. E, vereador, mais recentemente, o senhor protocolou, inclusive aqui na Câmara, um documento que trata da frente parlamentar pela valorização dos estádios. O que é esse trabalho? O que é essa valorização que o senhor busca discutir? É isso aí, é a valorização e a realização de grandes eventos na cidade. Todos nós sabemos que os nossos dois patrimônios, né, o Guarani e a Ponte Preta, têm passado por grandes dificuldades financeiras. E a gente sabe também, Mirna, que eles têm arrecadação exclusivamente dos jogos. Isso. Né? E nós sabemos aí que não está dando conta.
Nós sabemos que os dois estádios têm grandes dívidas com a própria prefeitura, a questão do Brinco IPTU, de Ouro e Moisés Lucarelli. E Moisés Lucarelli, correto. Então nós tivemos uma ideia, o porquê não realizar dentro desses estádios grandes eventos. Vou dar o exemplo aqui do Allianz Parque em São Paulo, vou dar um exemplo aqui de Paulínia, que recebem grandes eventos, grandes shows, né? Então eu fiz essa reunião lá na prefeitura, chamei uma reunião, falei com o prefeito Dário, falei com o vice-prefeito Vandão, nós convidamos o presidente do Guarani, o presidente da Ponte Preta, nós já tivemos a primeira reunião lá, eles super adoraram essa ideia. Por quê? Porque ao invés dos grandes eventos serem realizados em Paulínia, em outras cidades, a gente abre a porta da cidade. Mas por que hoje isso não acontece? Quem está em casa não entende por quê. Porque é o seguinte, nós sabemos que tem uma lei aqui que é a NBR, que é nacional, e nós temos aqui, se eu não me engano, a 14011, se eu não me engano, que trata sobre os decibéis. O barulho que faz nesse evento. O barulho que faz nesse evento. Tá? E também a questão do horário, né? Que hoje os eventos na cidade falam que pode só até as 22 horas. Correto. Então eu levei uma ideia de projeto para o prefeito Dário, eles já estão estudando e vão apresentar nessa casa muito em breve um projeto alterando, né, para poder liberar os decibéis nesses grandes eventos, para a prefeitura ajudar de alguma forma esses estados a arrecadarem dinheiro. Então, inicialmente, não será necessário que nenhum dos dois estádios passem por algum tipo de, digamos, que reforma para adequar esses decibéis. Não precisa, correto? Porque vai ser de cunho social. Os eventos, a própria NBR já fala desses eventos esportivos dentro dos estádios, nós só vamos ajustar nessa lei aqui do município, então autorizando os estádios a fazer grandes shows até a 0 hora, correto? E liberados decibéis. E com certeza vai ser um espetáculo, porque muitas pessoas saem daqui para ir para Paulínia, ir para São Paulo para poder fazer grandes shows. Vai ter dinheiro público investido disso? Não, nenhum, zero. Ao contrário, o município vai arrecadar também com as taxas de alvarás, etc. E os estádios vão arrecadar dinheiro alugando esses estádios para grandes shows. Recentemente nós tivemos aqui o debate dos rodeios. Só que a maioria das pessoas que vão aos rodeios não vão para ver lá o boi pular, o cavalo correr. As pessoas vão para poder ver esses grandes shows. Então nós teremos aqui uma reunião agora, se eu não me engano, dia 26 de agosto, a primeira reunião da Frente Parlamentar. Então nós já chamamos aqui as empresas de transporte por aplicativos, nós convidamos a rede hoteleira, nós convidamos a Abrazel de bares e restaurantes. Por quê? Além do entretenimento, vai trazer a geração de emprego, vai trazer renda para a cidade. Então, é uma ideia que nós tivemos e sem dúvida nenhuma, Mirna, o mais importante, nós vamos estar ajudando esses dois patrimônios da cidade de Campinas, que é o Guarani e a Ponte Preta, a sobreviverem. Agora, vereador, eu estou aqui na minha função de jornalista entrevistador e tenho que perguntar também, não Claro. tem jeito. Vai conversar com as associações de bairro que ficam no entorno desses estádios? Claro, por isso a Frente Parlamentar. Nós já estamos convidando todos para poder deixar sempre todo mundo contente. Sim. Né? Então a gente chamou essa Frente Parlamentar, antes que o projeto venha para cá, nós vamos discutir, ouvir, colocar emendas no projeto. Porque quem tem que mandar o projeto é a prefeitura, não pode ser o vereador. Não pode ser o vereador. Tá. Então, por isso que eu levei essa ideia de projeto, a prefeitura vai mandar para cá. Então, através da Frente Parlamentar, nós vamos ouvir todos e aí nós vamos colocando as emendas nesse projeto para ficar bom para todo mundo. Sempre dentro da legalidade, sempre trazendo a segurança, porque os eventos que acontecem nos estádios já existe com muitas pessoas, né? 20, 30 mil pessoas. A única coisa que vai acontecer é a questão do horário e do barulho, que é o som, certo? Então, por isso que a gente vai estipular um horário, sempre, como você falou, as associações. Então, vamos debater. Toda a sociedade envolvida. É isso daí. E vai ficar bom para todo mundo. Tá certo. Então, a gente acompanha, inclusive, sempre que houver uma reunião da Frente Parlamentar com transmissão ao vivo, você acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Muito obrigada, vereador. É isso aí. E até uma próxima. Até uma próxima. A gente lembra que se você quiser conhecer mais o trabalho dos parlamentares, você vai lá no site campinas.gov.br
entra no institucional vereadores e lá você tem o contato, trabalhos deles, projetos protocolados, quais as comissões que eles participam e muito mais. E se você quiser conferir outras edições do nosso podcast, vai lá na playlist da TV Câmara Campinas no YouTube, é a playlist Na Casa do Povo e você acompanha também. A gente lembra que os nossos programas ficam disponíveis também no portal tvcamaracampinas.com.br. Até um próximo Na Casa do Povo.